Olá a todos, boas festas! I hope you all are enjoying your holidays and staying healthy. In this episode, I want to talk about the verbs to start and to finish in Portuguese. The most common ones are começar and acabar. They can be tricky to use because when you are expressing an action, it can be followed by a pronoun or a preposition plus a verb in the infinitive, in which case they are used as auxiliary verbs. I also wanted to give you some feedback regarding the movement to pressure RTP to add more subtitles to their online content. I wanted to thank you all for your support and for also sending messages to RTP. Unfortunately, I was very disappointed with the response I got. I would like to read you my message to the Portuguese public TV station and their response. The English translation is available in the closed captions button. Excelentíssimo Senhor Provedor, venho por este meio alertá-lo para um assunto que é especialmente importante para mim e para todos os estudantes e professores de português língua estrangeira. Dou aulas de português no estrangeiro e sou a fundadora do Learn European Portuguese Online, uma plataforma de conteúdos focada no ensino do português europeu. Lancei o meu projeto ao deparar-me com uma lacuna de conteúdos de qualidade para os alunos de português europeu. Lamentavelmente, muitos alunos que querem aprender português europeu muitas vezes acabam por usar materiais em português brasileiro por causa desta limitação de oferta. A televisão é um recurso valiosíssimo na aprendizagem de uma língua. É a melhor forma de estarem expostos a diferentes tipos de conteúdos. Tenho acompanhado a produção de conteúdos nacionais e o crescente investimento na produção de qualidade. O que não tenho assistido é ao investimento em legendagem em português desses mesmos conteúdos. Do que sei, são poucos os programas na RTP Play com legendagem em português. A novela O Sábio é uma das raras exceções. O que venho solicitar é que gostava de ver a RTP a investir em oferecer mais conteúdos nacionais com legendagem em português. Falei publicamente sobre este tema num meu recente vídeo no YouTube. Sendo a RTP a nossa televisão de serviço público, um dos objetivos primordiais deverá ser promover a língua portuguesa e a sua acessibilidade a todos. Cumprimentos. This was the response I received directly from the provedor. Excelentíssima Senhora Dona Sandra Carapinha, agradeço a mensagem que nos enviou. Tem à sua disposição no site da RTP Play mais de 100 horas de episódios de séries estrangeiras de documentários legendados. Não tem, é verdade, programas falados em português e legendados. Mas a tradição em Portugal da língua gestual é muito forte e ela é o principal instrumento utilizado pela população surda para comunicar. Melhores cumprimentos, Jorge Womans, provedor do telespectador. From messages I received from some of you, it seems like you got the same exact reply that I did. What is very disappointing is that the RTP Ombudsman did not even respond to my issue. We did not get a direct answer to our question. I wanted to let you know that this issue of lack of European Portuguese content is a priority for me and that I will continue to work hard to help all European Portuguese learners to have content available in their learning journey. I will be working on a plan during 2021 to reach out to different people in Portugal to raise awareness for this topic. Bom, e agora? Vamos começar! Let's start with the verb começar. Whenever you need to express an action that you are starting or beginning, you will need to add the preposition a after the verb começar. So the sentence structure is começar plus a plus infinitive verb. Let me give you some sentences. Eu começo a trabalhar às 9 da manhã.
A Ana começa a almoçar ao meio-dia. A Rita começou a estudar ontem. Whenever you need to express a place, location, or time frame where you are starting or beginning something, you will need to add the preposition em after the verb começar. So the sentence structure here is começar plus em plus name of the place, month, or season. O exercício começa na página 31. A corrida começa na Praça Central. Eu vou começar a estudar no outono. Acabar de. On the other hand, the verb acabar is usually followed by the preposition de when describing an action that finishes or finished, also as an auxiliary verb. In this case, the sentence structure is acabar mais de mais infinitive. Normalmente, acabo de trabalhar às 6 horas. Acabei de limpar a minha casa. Antigamente, acabava de estudar pela madrugada. Just a note to let you know, you can use acabar followed by other prepositions to mean other things, but I wanted in this video to teach you how to use começar and acabar as opposite meaning verbs. Now let's use começar and acabar as auxiliary verbs together, so we can practice them both. Começo a jantar pelas 20 horas. Acabo de jantar pelas 21 horas. Comecei a ler este livro em 2019. Acabei de lê-lo em dezembro de 2020. Quando era pequena, começava a brincar às 15 horas. Normalmente, acabava de brincar antes do jantar. If you want to be a bit more formal, you can use the verb terminar instead of acabar. They can be used interchangeably. Começar and acabar can also be followed by a noun as a direct object, indefinite pronoun, or an adverb. In these cases, no preposition is needed. Comecei o emprego ontem. Acabei o livro na quarta-feira. Now let's look at examples with indefinite pronouns. Normalmente, começo livro antes de acabar outro. Quero começar qualquer desporto no próximo ano. And now some adverbs. O jogo começou bem, mas acabou mal. A festa começou cedo e acabou tarde. Write some sentences to practice the concept. Feel free to share them with me in the comments below. Don't forget to subscribe and to click the bell. I'm so happy we reached 3,000 subscribers this week. This is probably my last video of 2020, so I wish you all a happy new year. I hope to see you soon. Fiquem bem!